Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora dar uma aulinha para vocês sobre petróleo, certo? Que é um dos recursos naturais. Eu até começo com vocês com uma questão. Quer ver? Deixa eu só mudar o ponteiro aqui que eu gosto. Pontador laser, assim que eu gosto. Tá. Agora, olha só. Perguntinha, uma questão de vestibular, né? Quer que você coloque verdadeiro ou falso, tá? Primeira afirmação, ó. O petróleo é uma fonte energética renovável. Já errou, hein? E sua utilização não é nociva ao meio ambiente. Tudo errado. Ele não é renovável e é nocivo ao meio ambiente. A formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de alteração da matéria orgânica, vegetal ou animal. Perfeito. É previsto o seguinte, que ao soterramento, né, de restos de animais vegetais de ambiente marinho e com a ação do tempo, pressão, temperatura, você forma o petróleo. Você acha que é assim que ele é formado? O petróleo é uma das principais fontes de energia não renovável e se espera que seu uso seja reduzido com o passar do tempo. Sim, porque como ele é nocivo, né, a gente está tentando reduzir a sua utilização. Entre as várias utilidades do petróleo está a produção de combustíveis, gasolina e diesel, e de produtos como o plástico. Sim, perfeito. Né? Esses dois são produtos diretos, né? O plástico é indireto. As maiores reservas petrolíferas conhecidas estão localizadas nos países do Oriente Médio. Você já ouviu falar, né? Isso aqui é um pouquinho de geopolítica, né? Verdadeiro. Tá legal? Então aqui para dar uma noção da onde que tem petróleo e como que ele é produzido, né? Certo? E que ele não é uma fonte renovável. Tá legal? Agora vamos verificar como é que você retira gasolina e diesel do petróleo, né? O petróleo é uma mistura homogênea líquido-líquido. E quando você tem essa mistura, para você separar os seus componentes, você usa destilação fracionada, né? Então, olha lá, ó, destilação fracionada do petróleo. É assim, é um processo de engenharia, né? Tá legal? No qual você tem aqui, ó, um aquecedor, um aquecimento, né? Aqui entra o petróleo cru líquido, ele é aquecido acima de 500 graus, tá? A maioria do petróleo vira gás e sobe. E sobe. Aí você vai ter aqui três frações, né? Só que assim, quanto mais para cima na torre, menor a quantidade de carbonos, menor. E para baixo, maior a quantidade de carbonos. Então leia, ó, para baixo aumenta o número de carbonos e as temperaturas de fusão e ebulição. Então os mais voláteis vão lá para cima da torre, tá legal? Então você vai ter, ó, lá em cima a fração A, aqui no meio a fração B e aqui embaixo a fração C. Nós chamamos de fração A de fração gasosa, a B de fração líquida e a C de fração sólida. Tudo bem? O interessante é, né? De cima para baixo está aumentando a quantidade de carbono que você tem na cadeia. Agora eu vou falar de cada uma das frações para você bonitinho, tá? Então, fração A, que é a fração gasosa, olha só. A fração gasosa ela tem poucos carbonos, ó, de 1 a 4 carbonos. Os principais componentes são esses dois, ó, propano e butano, que é o C3H8 e C4H10, que constituem o GLP, gás liquefeito de petróleo. Ele é chamado assim porque eles pegam esse gás, resfriam e apertam e colocam no bujão, no botijão de gás. Lá dentro ele está líquido. Gás feito líquido, liquefeito de petróleo. Certo? Também saem outros gases, né? Metano, etano e outros gases. Legal? Essa é a fração gasosa, poucos carbonos, por isso que ela sobe muito, né? Para o alto da sua torre. A fração líquida já tem mais carbonos, ó, de 5 a 30 carbonos. Né? Nós temos entre os componentes da fração líquida, ó, gasolina, querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes. Tá? Então esses quatro aparecem muito no vestibular. Legal? E por último, nós temos a fração sólida. A fração sólida, que tem 30 ou mais carbonos, nela nós temos como principais componentes asfalto, parafina, vaselina. Asfalto e parafina, principalmente, tá? Lembra que parafina é aquele combustível das velas. Também você passa na prancha de surf, né? Para você fazer as suas surfadas, né? Surfar. Belezinha? Essas são as frações do petróleo. Legal? Na hora que você faz a destilação, você obtém isso aqui. Só que assim, na hora que você destila o petróleo, essas frações leves você perde bastante. O que você obtém mais são as frações mais pesadas. Então eles quebram as frações pesadas para aumentar o rendimento das frações leves. Isso chama craqueamento. Ó. Craqueamento, que vem da palavra crack, né, que é o verbo quebrar em inglês, né, ó, do petróleo, significa que você vai fazer o seguinte, ó, no craqueamento ocorre a quebra de moléculas maiores, olha só, C16H34,
para aumentar a quantidade de moléculas menores. Ó, C8H18, C8H16, tá vendo? Quer dizer, no craqueamento é um processo que você faz fora da torre de petróleo, né? Processo de laboratório, na qual você quebra frações maiores em frações menores. Por quê? Porque no processo de destilação fracionada você perde muitas frações menores, né? E como você tem mais as frações maiores, você quebra essas para obter mais daquelas. Bacaninha? Esse é o craqueamento, né? Por exemplo, não, isso aqui não seria uma gasolina. Porque a gasolina varia de 6 a 12 carbonos, né? Aqui tá vendo, ó, 8 é o número entre 6 e 12, né? Então aqui seria uma gasolina. Quer dizer, eu não tinha gasolina, mas ao quebrar, ao craquear, né, eu consegui mais gasolina. Belezinha? Um exemplo, né, de craqueamento. Falando em gasolina, né, olha só, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos que variam, né, de 6 a 12 carbonos. Bem? E aí, né, gente, olha só, ó, tem uma das qualidades da gasolina é seu índice de octanagem, que é o quanto ela resiste à compressão. Porque na hora que você vai apertar a gasolina, quanto mais ela resiste a você apertar, maior a sua octanagem. Os químicos descobriram o seguinte: quanto mais ramificada, fechada, aromática for uma cadeia, quanto mais esquisita ela for, melhor. Maior o índice de octanagem, mais ela resiste à compressão. E quanto mais reta, menos ela resiste. Tá legal? Então, a cadeia mais ramificada, ela resiste mais à compressão. Aí eles batizaram esse cara aqui, ó, o 2,2,4-metilpentano, batizado de índice de octanagem igual a 100. Eles chamam esse cara de isoctano, tá? Por isso que tem o nome octanagem, tá bom, gente? Ó, porque aqui tem 8 carbonos. E este aqui é o radical isopropil, ó. Por isso que foi chamado de isoctano, tá bom? Então, este isoctano aqui, ó, foi chamado de 100. E este pitano aqui, ó, foi chamado de 0. Aí eles fizeram em laboratório várias misturas, né? Pegaram 100 e 0, chamaram de 100, né? Pegaram 99 e 1, 80 e 20, né? Foram pegando as misturas de octano e de heptano. E aí foram chamando de octanagem isso, né? Então, quando alguém coloca esses valores aqui para vocês, por exemplo, olha o que eu vou escrever aqui para vocês, ó. Uma gasolina com índice de octanagem igual a 80. O que significa isso? É aquela que se comporta como se tivesse 80% de isoctano deste e 20% daquele. Não é que ela tem, ela se comporta como se tivesse isso, entendeu? Mas como é que eles sabem como é que eles se comportam? Bom, eles fizeram essas amostras em laboratório e tabelaram o comportamento dela, certo? Aí quando eles pegam uma gasolina qualquer que eles extraem de uma destilação fracionada de um petróleo, eles não sabem o que ela tem. Talvez aquela gasolina que ele pegou não tenha nenhum deste e nenhum daquele. Mas não importa o que ela tem, o que importa é como ela se comporta. Se eu falar que o IO dela é igual a 75, é porque ela vai ter 75% deste e 25% daquele. Não, ela se comporta como se tivesse 75% deste e 25% daquele. É como ela se comporta que é o índice de octanagem. Bacaninha? Para você aumentar a octanagem dela, você pode usar antidetonantes, né? Bom, tem esse aqui que é um dos mais famosos, ó, MTBE, né? Quer dizer, metil, né? Tebutil éter. Tá legal? Esse é um dos mais famosos. O álcool anidro, a nossa gasolina é vendida com mais ou menos 20 a 25% de álcool para aumentar a sua resistência à detonação, para ficar um pouquinho aditivada, tá? E o naftaleno também é um aditivo. Quer dizer, esses aditivos provocam assim, melhoria na octanagem da gasolina. Quer dizer, eles são antidetonantes. Bacaninha? Bom, gente, é isso, né? Nossa explicação sobre petróleo é essa, tá? O básico que eles vão te perguntar é isso. Obrigado, são de todos. Um beijo a todos, bye bye. Molde beijos.